Bem-vindos ao canal Narrativas Bíblicas em Flash. Se você gosta de histórias bíblicas que desafiam a imaginação, não pode perder este vídeo. Descubra o milagre dos mortos em Jerusalém. Era o dia mais sombrio da história de Israel. O sol se escondia atrás de nuvens densas e o vento trazia um presságio silencioso de algo divino. Jesus, o Messias prometido, pendia na cruz, exalando as últimas forças humanas enquanto o céu e a terra se preparavam para o maior mistério da criação. A morte de Cristo não foi uma tragédia humana, mas o cumprimento de um plano eterno. Cada gota de sangue derramada naquele madeiro estava escrita desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus se sacrificando para abrir o caminho da salvação. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. O véu rasgado representava o fim da separação entre Deus e o homem. O acesso ao Santo dos Santos, antes exclusivo ao sumo sacerdote, agora era aberto a todos através de Cristo. A morte do Filho revelou a vida eterna. O terremoto não foi um acaso natural, foi o eco da criação reconhecendo a morte do Criador. Cada rocha que se partia gritava: "O Filho de Deus morreu." E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Deus antecipou naquele instante o poder da ressurreição final. Os mortos que voltaram à vida eram testemunhos vivos de que Cristo venceu o império da morte. Aquele terremoto não abriu apenas túmulos, mas escancarou a eternidade. As tumbas se abriram em meio à luz. Os rostos antes apagados pela morte brilharam com a glória do Altíssimo. O impossível se tornava realidade diante dos olhos humanos, e Jerusalém se encheu de espanto. Pelas ruas estreitas, os vivos e os mortos se cruzavam. Alguns fugiam, outros caíam de joelhos. Ninguém compreendia completamente o que via. Apenas sabiam que a morte havia sido vencida. Deus permitiu que os mortos caminhassem entre os vivos para que o mundo testemunhasse seu domínio absoluto sobre o tempo, a vida e a eternidade. A ressurreição dos santos não foi um espetáculo, mas uma revelação. A vida está em Cristo. As vozes se misturavam entre o medo e a adoração. Alguns reconheciam rostos familiares, homens e mulheres piedosos que haviam partido há muito tempo. O impossível estava diante de todos, e ninguém podia negar o poder de Deus. Quando o sol voltou a brilhar sobre Jerusalém, os mortos desapareceram como haviam surgido, deixando atrás de si apenas a fé inabalável nos corações que testemunharam aquele milagre. O silêncio do amanhecer trazia uma mensagem: a morte foi vencida para sempre. A história dos mortos que caminharam em Jerusalém é uma amostra do poder da cruz. Assim como eles voltaram à vida, também nós, em Cristo, ressuscitaremos. Porque onde Jesus está, a morte deixa de existir. Os mortos que caminharam em Jerusalém permanecem como um dos maiores mistérios divinos. Um lembrete eterno de que nada pode deter o poder de Deus, nem mesmo o túmulo. O poder de Deus é maior que a morte. E você está pronto para acreditar? Curiosamente, esse acontecimento, dos mortos que se levantaram e caminharam pela cidade, é relatado apenas no Evangelho de Mateus. Nenhum outro evangelista menciona esse fato. Nem Marcos, nem Lucas, nem João. Isso tem intrigado estudiosos por séculos. Alguns acreditam que Mateus descreveu um evento literal, uma manifestação sobrenatural do poder de Deus no momento da morte e ressurreição de Jesus. Outros veem esse texto como um símbolo espiritual, representando a vitória da vida sobre a morte e o início de uma nova era para os que creem. O fato é que a Bíblia não traz mais detalhes sobre quem eram essas pessoas, por quanto tempo viveram depois de ressuscitar, ou o que aconteceu com elas. Por isso, este continua sendo um dos mistérios mais profundos e pouco compreendidos das Escrituras. Um sinal de que,
no instante em que Cristo venceu a morte, algo muito maior foi revelado ao mundo invisível. Mas, acima de toda dúvida e mistério, há uma verdade que permanece. Em Cristo, todos nós somos chamados a ressuscitar. Assim como aqueles santos que saíram dos sepulcros testemunharam o poder da vida sobre a morte, também nós somos convidados a deixar para trás o que está morto em nós: o pecado, o medo, a falta de fé, e renascer para uma nova vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu: Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses 3, 1. A verdadeira ressurreição começa dentro de nós. Quando abrimos o coração para o Salvador, o velho homem morre e nasce uma nova criatura, fortalecida pela esperança da vida eterna. Que esta história nos lembre que a morte não é o fim, mas o início da vitória dos que creem. Fique com Deus e até o próximo vídeo do canal Narrativas Bíblicas em Flash.